Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Gente empreendedora que antecede o carnaval, está começando isso mesmo. Desde já, meus agradecimentos pelas mensagens de reestreia do programa aqui no canal 14 TV Grão-Pará, mas também o Gente Empreendedora está em outros canais, está em canais fechados, está no YouTube, isso mesmo, está em nosso site genteempreendedora.com e aqui comigo Rafael Lauria, isso mesmo, o homem da inteligência emocional, lembra? Pois é, dessa vez aqui o bate-papo é inteligência emocional, sim, mais voltado às finanças, isso mesmo. Rafael, que é advogado, empresário e também um grande investidor. Rafael, tranquilo, tudo bem? Começou 2018 bem? Edmilson, muito obrigado. 2018 começando muito bem, graças a Deus. Te agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com você, te parabenizar por essa nova fase. Que dê tudo certo, que na TV Grão-Pará você agora cada vez mais levando informação aí para a população, que é isso que nós precisamos. Parabéns. Obrigado, Rafael, mas vamos lá. Finanças, dinheiro está sobrando. Talvez tenham poucas pessoas que estejam nessa situação, ou está faltando, e do outro lado tem empreendedor aí curioso para saber as suas dicas, as suas orientações quanto à inteligência emocional, Rafael, nas finanças. Como é isso? Como tudo começa? A gente sempre fica na dúvida, Edmilson, de como eu ser alguém próspero na vida, alguém que vá ter resultados efetivos de excelência, de alta performance, e onde eu começo a minha história nessa área. Tudo começa na mente, Edmilson. Tudo começa na mente, aqui. E como é que é esse começo na mente? Você tem que saber, antes de mais nada, visualizar exatamente o que você quer. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas não sabem o que querem. Elas não sabem como vai ser a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, 20. E por não saberem o que querem, acabam não se programando, não se planejando para ter uma vida de prosperidade, para ter uma vida de abundância, e esse é o grande problema. Muita gente acha que pelo fato de não dever nada a ninguém, de ganhar o seu dinheirinho, pagar suas contas, já está vivendo uma vida de excelência, e eu te afirmo que não. A abundância é você ter, sim, dinheiro sobrando, ter sim como viver de juros, trabalhar só porque quer, não porque precisa, desde que você tenha um planejamento para isso, a inteligência emocional nas finanças. Agora vamos lá, Rafael, como ter uma inteligência próspera? Pronto. Sabe qual é o problema das pessoas hoje em dia, Edmilson? Elas vivem muito consumindo demasiadamente. Infelizmente, compulsivamente, e sem um planejamento. Você quando... a primeira dica que eu dou, que eu acho que pode ser bem útil, é sempre ganhar mais do que gasta. Mas isso é óbvio, né? Só que tem gente que, apesar de ganhar mais do que gasta, fica lá no limite. Sabe naquele limite que eu ganho tanto, mas eu gasto tanto. Então, a primeira dica é, tudo que você ganhar, qualquer dinheiro que você ganhar, pegue desse bruto, tire 10% e se pague. Pague você primeiro, 10% é para você. Mas como é? Porque muita gente, mas e as minhas coisas? Não, pague você primeiro, porque quem é que está trabalhando? Quem é que está produzindo? Não é você? Então você merece se pagar. A outra dica que eu dou é, saiba exatamente quanto você tem para dispor em algum determinado setor na sua vida. Porque a maioria das pessoas não tem um controle disso. A maioria das pessoas, por não ver o dinheiro do cartão de crédito, começa a parcelar contas, e aí quando vai ver no final do mês, infelizmente essa pessoa está pagando para viver. Está pagando juros, em vez de ganhar dinheiro com juros, está perdendo dinheiro com juros. Então, a primeira dica que eu dou é, tenha um planejamento e se pague primeiro. Pegue 10% e se pague nesse processo de ser uma pessoa próspera. Então eu te pergunto, e vou fazer aqui vou usar a palavra popular que todo mundo usa no nosso cotidiano do Brasil, que é ser pão duro. Eu te pergunto, como não ser pão duro e ser
próspero? Pois é, poxa, essa tua pergunta é muito legal, porque ela realmente, as pessoas fazem uma confusão entre você ser próspero e deixar de viver uma vida de abundância. E quando eu digo viver uma vida de abundância, é porque é possível conciliar você ter tudo o que você quer, fazer excelentes viagens, ter estudar nas melhores escolas, ter dinheiro para isso e ao mesmo tempo guardar, investir. A métrica é você gastar menos para sobrar mais, pensar por ano e não por mês, e sim quanto eu vou ganhar naquele ano e não naquele mês. Dessa sobra, você saber investir, e eu não estou falando de poupança, tá, Edmilson? Porque poupança, a maioria das pessoas acredita que poupança vai fazer o teu dinheiro render. Infelizmente, quem investe em poupança hoje perde dinheiro, porque a poupança não cobre a inflação. Então, aprender lendo livros como o do T. Harv Eker, que fala sobre os segredos da mente bilionária, como Gustavo Cerbasi, Mais Tempo, Mais Dinheiro, ou seja, através de livros que tratem disso. Hoje no YouTube você tem muitos vídeos a respeito desse assunto. Então, você aprender que dessa sobra você pode investir em tesouro direto, você pode investir em renda fixa, ou seja, ter um rendimento maior, se você for mais conservador nessas rendas fixas, ou até um pouco mais ousado em ações e etc. Então, ter a consciência de que você pode sim ter uma vida de abundância e ainda sobrar dinheiro. Não precisa ser pão duro para isso. Vamos lá. Vamos lá. Ao empreendedor agora, como ele pode ter uma mente próspera sendo empreendedor, começando de baixo, do zero e junto com a família, junto com a esposa, para construir e fortalecer o seu patrimônio? O foco não é o quanto você ganha, o foco é o seu patrimônio líquido. Esse que deve ser o foco, porque muita gente ganha bem, mas vive endividado. Então não se trata de, eu ganho bem. Tem muita gente, vou te dar um exemplo, que ganha R$ 1.500, 2 salários mínimos por mês, mas vive uma vida de abundância. Por quê? Porque essa pessoa um dia investiu num terreninho, construiu 5 kitnets e aí aluga cada kitnet por R$300, tem mais uma renda de R$1.500 por mês, vende tapioquinha de manhã com a sua esposa e tem mais R$1.000 por mês, tem o seu emprego que já ganha os 2 salários e aí vai vendo, a pessoa tem R$4.000, R$5.000 ganhando e tem um custo máximo de R$2.000, R$3.000. Sobra R$2.000 por mês, com esses R$2.000 eu invisto. Ou seja, você empreende em alguma coisa, tem o lucro desse seu empreendimento e desse lucro você investe. Esse é o segredo, você investir o que sobra para viver de juros lá na frente a médio e longo prazo. Agora vamos lá. Quais as dicas para que o empreendedor passe a ter bom comportamento nessa vida com dinheiro que ele recebe a cada 30 dias? Às vezes ele entra numa zona de conforto de, como você falou, eu ganho um valor considerável, eu ganho 10 mil, então eu posso usar meu cartão de crédito no limite, posso fazer empréstimo porque esses 10 mil vai continuar caindo a cada 30 dias. Quais as suas dicas, Rafael? Esse é o problema. As pessoas elas têm que saber se controlar. Por exemplo, eu saio para um shopping com a minha esposa e ela vê aquele sapato e vê aquela bolsa e começa a querer comprar sem colocar num planejamento isso. Começar a consumir de forma desordenada. Esse é o grande problema. E esse é um grande problema da classe média. Essa é a grande verdade. Quem é realmente próspero, e não precisa ser rico para isso. Próspero, eu digo, você ganhando de R$1.000 por mês a R$100.000 por mês, você pode ser próspero. Não importa quanto você ganha, você pode ser próspero, desde que você consuma de uma maneira estável, de uma maneira planejada, gaste sempre menos do que ganha e invista a diferença do que você ganha. Esse é o segredo, você ter cuidado. A dica é, cuidado na hora de comprar, não exagere nas compras. Pense em tudo que você vai fazer, seja focado em querer ser uma pessoa próspera, porque aí a sua vida muda. E eu lembro o começo dessa entrevista, tudo começa na mente. Visualize o que você quer, que você chega lá. Responde aí, o rico vive dificuldade, vive no vermelho, vive no cheque especial, vive no empréstimo? Pois é, quem é rico mesmo, e eu não estou falando de riqueza financeira, eu estou falando de riqueza mental. Quem é rico mesmo, independente de quanto ganhe, sempre tem dinheiro sobrando. E desse dinheiro que sobra, sempre está investindo, está fazendo esse dinheiro virar mais dinheiro de alguma forma. Ou investindo em imóvel, ou em juros, ou em alguma aplicação. Ou seja, quem é rico de verdade, sobra dinheiro e vive dessa sobra. E trabalha porque quer, não porque precisa. Essa é a verdadeira riqueza. A gente está falando em previdência. Dá uma dica aí para quem já quer preparar os seus filhos. Pronto. Os seus filhos, aqueles que estão com 3, com 5, com 7 anos e que você quer que daqui a
30 anos, ele já tem uma tranquilidade de saber que ele tem a previdência dele garantida, além da atividade profissional que ele está desenvolvendo, dos recursos que ele está acumulando, dessa mente próspera que ele já possa ter. Pronto. Dá a dica aí, pronto. Eu quero até te agradecer, porque num programa seu eu vi o Tiago falando aqui sobre previdência, eu quero te parabenizar, a entrevista foi esclarecedora, inclusive contactei o Tiago e hoje eu fiz uma previdência para os meus filhos, eu tenho um filho de 2 anos, uma menina de 3 anos e meio, pensando já que daqui a 30 anos eles tenham um futuro onde eles vão trabalhar só porque querem e não porque precisam. Ou seja, pensando justamente no investimento para que eles vivam de juros, vivam de retorno financeiro de renda, não porque estejam produzindo ativamente, mas passivamente, é a chamada renda passiva, que esse deve ser o nosso intuito, o nosso foco, termos ao final da nossa vida uma renda passiva, que não necessariamente deve ser da previdência pública, que a gente vê que está cheio de problemas atualmente e estão querendo mudar, não é essa previdência que eu estou falando. E quem realmente é próspero não precisa dessa previdência. Quem realmente é próspero investe em uma previdência privada, investe em fundos, ou seja, vive de juros lá na frente, ou de imóveis, etc., porque soube investir quando era mais jovem. Rafael, vamos lá. Ler livros, e nada melhor do que ler livros que possa orientar, que possa educar a pessoa a ter uma melhor vida com o seu dinheiro, uma melhor vida financeira, uma inteligência emocional financeira. Quais as suas dicas, Rafael, para o empreendedor que está lá do outro lado, para a gente encerrar nosso bate-papo? Tem uma frase que eu gosto muito, quero compartilhar com o seu público, que é: aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Conhecimento sempre é bem-vindo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui como exemplo Os Segredos da Mente Milionária, que você mostrou para o seu público. O Mais Tempo, Mais Dinheiro, do Gustavo Cerbasi e Cristian Barbosa. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira, que é um grande coach, que é Fator de Enriquecimento, que é um livro de um cara que é brasileiro também, que fala muito sobre prosperidade. Então, leia. Hoje você tem acesso à informação, o YouTube está aí de graça, com muita instrução. É só você usar esse conhecimento em prol de um objetivo que você chega lá, simples assim. Rafael, meu irmão, muito obrigado, viu? Você vai voltar com a gente, não vai? Vai ser uma honra, sempre. Obrigado, hein, Rafael? Eu que te agradeço. Ok. No próximo bloco você vai acompanhar a cobertura do evento da DVB para 50 investidores, 50 empresários que aconteceu aqui em Belém. E também no programa de hoje vamos ter o Informe Empreendedor e o Minuto Seguro, falando do setor de seguro. Continue com a gente, hein? Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.